Boa noite a todos. Deixa eu me marcar aqui para poder falar com vocês. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje com a nossa querida Ana Maria, lá do Centro Espírita Miguel, uma estudiosa. Nunca disse não, está sempre pronta para trazer. E hoje ela trouxe um assunto que foi a pedidos, muitos pediram que fosse falado sobre família, e hoje ela traz esse tema. Então, eu vou trazer para vocês, vamos começar com uma página de Sheila, que vocês sabem que eu gosto muito desse livrinho da Sheila, e a mensagem da Sheila hoje é o seguinte: confiança. Apoia-te na fé em Deus e segue adiante. No mundo ou no além, cada problema tem a justa solução. A confiança no Pai, porém, é fator que nos fortalece, a fim de vencermos as provas e conquistarmos a paz. O desânimo não resolve. A revolta agrava ainda mais as situações difíceis. Procura no amor e na compreensão as fontes inspiradoras que te ajudarão a vencer as provas de agora. Quando estados de alma negativos te ameaçarem o equilíbrio, recorda os luminares da humanidade, que entre dores e obstáculos venceram o mundo com a fé em Deus e o coração fortalecido no irrestrito amor. Então, após essas palavras do nossa querida Sheila, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, ao nosso mestre querido, nosso guia, a nossa mãe maior, ao nosso querido Bezerra, que é o diretor desta casa, desse trabalho, e todos aqueles trabalhadores dessa Casa de Luz, que é o Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Então, a todos eles, nós sempre agradecemos do fundo do nosso coração esses momentos maravilhosos de paz, de aprendizado, e sempre pensando, sempre ligados à nossa comunidade do Andaraí, pedindo pelas crianças, pedindo pelas seus responsáveis, não é? Por todos aqueles que têm aquela vida uma prova tão difícil. Pedimos também que todas essas vibrações da nossa prece inundem os nossos lares, onde nós estamos, de muita paz, de muita harmonia, não só os nossos lares, mas os lares dos nossos vizinhos, dos nossos amores, parentes, irmãos, sobrinhos, enfim, de todos aqueles que nós temos no coração, de toda essa cidade do Rio de Janeiro, que a gente pede tanto a doutor Bezerra, né? Que lança, assim, e a Maria, essa seu manto de azul, o seu manto azul de paz, de harmonia, e todo esse planeta de provas e expiações, vivendo agora essa fase de transição, que nós sabemos que está tudo sob controle, né? E que nós estamos aqui merecendo, né? Nosso merecimento de vivenciar essas grandes mudanças. Muito obrigado, Jesus. Assim seja. E mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui. Obrigado pela presença de todos. Como eu disse, nós estamos com a nossa Ana, que é estudiosa, sempre traz um tema muito bacana, lá da Casa de Miguel, aqui pertinho da gente, pertinho, assim, o bairro aqui, né, próximo nosso, e casa irmã, vamos dizer assim, somos todos irmãos, né? E hoje ela trouxe para a gente um tema a pedido de Pedro Paulo e outros, laços de família. Então, passo a palavra para você, Ana.
Então, boa noite, graças a Deus, estamos juntos mais uma vez, né? Nessa abençoada casa, em que sempre nos dá grandes oportunidades, né? De trabalho, de reflexões, né? E hoje nós vamos trazer esse tema tão pertinente para as nossas vidas, né? Que são os laços de família, né? Tá todo mundo vendo direitinho, tá? Está todo mundo entendendo. Então, os laços de família, eu fiquei pensando, né, como vamos falar das nossas famílias, como vamos falar desses laços importantes que nós precisamos ao longo do nosso retorno à carne, né? Então, trouxemos como objetivo principal despertar em nós essa importância do plano divino da família, né? Que é importantíssimo a gente entender, né? Esclarecendo para cada um de nós em que consiste esses verdadeiros laços de família. E ressaltando ainda a nossa responsabilidade, né, gente? Porque, afinal de contas, quando a gente está na família, a gente precisa ter essa responsabilidade, né, de estarmos entendendo, sendo tolerantes com todos aqueles que estão caminhando conosco, né? Então, junto a todos que encarnam conosco. E para iniciarmos a nossa reflexão, eu pensei no livro Estude e Viva, né? Que traz algumas mensagens do Emmanuel e de André Luiz, numa lição em que algum tempo atrás nós fizemos algumas reflexões e o título da mensagem é Na Seara Doméstica, tá? A gente buscando o significado de seara, a gente vai ver que seara tem a ver com um conjunto de pessoas que tendem para o mesmo fim, né? Então, Emmanuel traz esse título nesse texto. E ele começa o texto da seguinte forma: todos somos irmãos, constituindo uma família só perante o Senhor. Mas, até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiaremos através de grupos diversos, de aprendizado em aprendizado, de reencarnação e reencarnação, né? Então, o Emmanuel está nos convidando a pensar numa pergunta muito importante do Livro dos Espíritos, que é a 132. O que que nós estamos fazendo aqui neste planeta, né? E essa pergunta, Kardec elabora o seguinte questionamento, né? Qual é o objetivo da encarnação? E os espíritos dizem, né, que o objetivo principal da encarnação é o nosso aperfeiçoamento, né? Então a gente precisa, como o Emmanuel, né, fala aí no texto, né, de reencarnação e reencarnação, fazer esse aprendizado, né? Então esse é o objetivo principal. Mas para a gente alcançar esse objetivo, nós precisamos trazer para vir para a carne, né? Sofrer as provas, as expiações, para que a gente possa, nesse aprendizado, educar os nossos espíritos. E ele ainda fala, né? Os espíritos ainda falam de um outro objetivo, que é fazer parte da obra da criação, né? Então, a reencarnação, ela apresenta esses dois objetivos principais. E aí nós fomos lá no livro Jesus no Lar, na lição número 2, quando a sogra de Pedro pergunta assim: Jesus, o que que vem a ser a nossa vida no lar? Porque no início são flores, para depois colhermos pesados espinhos. Não mudou muita coisa, não, né, gente?
Então, nossa vida no lar, ela apresenta variedades, né? Transtornos, alegrias, enfim. A gente se reúne numa mesma casa para aprender e para crescer. E aí Jesus fala que a vida no lar, o lar, né, é o cadinho santo. Ele fala ainda que é o forno preparador. Olha só. O que que a gente faz no forno, né? A gente assa, né? A gente cozinha para ficar mais saboroso. Então, a vida no lar é esse forno preparador que vai preparar cada um de nós para que a gente se torne a cada dia melhor, né? E ele ainda continua dizendo que o lar nos oferece lutas renovadoras, porque precisa dessas lutas para a educação dos nossos espíritos. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade. Então, Jesus, né, é, ele traz no livro Jesus no Lar essa lição maravilhosa, mostrando o objetivo principal de estarmos encarnados naquela família, né? Então, a encarnação, ela não é punitiva, ela é educativa, né? Então, quando a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 4, no item 25, quando Kardec pergunta se a encarnação, né, ela só os espíritos culpados estão sujeitos a ela, os espíritos, no caso São Luís, né, traz para nós uma resposta maravilhosa, né? Ele nos diz que a passagem dos espíritos, né, quer dizer, a nossa passagem pela vida corporal, ela é necessária para que a gente possa realizar, com a ajuda dessa ação material, os desígnios dos quais Deus nos confiou a execução, né? Então, a necessidade de termos um corpo de carne, nos educarmos para seguirmos com mais acerto, né? Então, essa é a importância, né, da reencarnação. E esse processo é, como eu falei, educativo, né? E lá no Missionários da Luz, vocês estão vendo? Tá dando para ver? Hein, Jurema? Estamos vendo muito bem, Ana Maria. Está aparecendo bem aqui, Tá sim. ótimo. Então, lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, né, preparando experiências, nós vamos ver inúmeros casos de reencarnação. E o André Luiz fala que a nossa vinda na Terra, ela é programada, ela é supervisionada, né? Ela não é de qualquer forma, ela não vem de qualquer maneira pelos benfeitores do plano espiritual. Existe todo um planejamento, né? Que vai nos instruir durante a vida, enquanto nós estamos lá na erraticidade, vão nos aconselhar quais são os objetivos que nós precisamos atingir nesta encarnação, né? Então, a reencarnação é algo muito bem elaborado, não é de qualquer forma que a gente vem, né? A gente vem muito bem é, trabalhado e educado. E ele diz ainda que esses benfeitores vão nos acompanhar durante a vida terrena, né? Vão nos amparar, vão nos intuir, para que a gente possa aproveitar ao máximo essa oportunidade bendita, né? Porque, na verdade, a gente não reencarna, né, para sofrer, reencarnamos para aprender, para nos redimir diante da lei maior, né? Então, a necessidade de estarmos nessas famílias, certo? E ele fala ainda, né, André Luiz, que existem institutos
que preparam essa encarnação. Equipes especializadas, nós vamos encontrar lá nesse capítulo 12, preparando experiências, companheiros que chegam ao laboratório, né, a esse instituto da reencarnação, escolhendo como é que vai ser a sua organização do corpo. É claro que cada um vai ter o seu livre-arbítrio, cada um vai ter a condição de escolher, outros não terão, mas dentro dessa possibilidade, nós vamos encontrar no capítulo 12 interessantes escolhas, né, dependendo do planejamento, dependendo da necessidade de cada um dos espíritos. E nesse mesmo capítulo tem um planejamento específico, né, que a maioria de nós conhece, que é a reencarnação do Segismundo, né? Então, a reencarnação de Segismundo, ela foi feita com todo cuidado e André Luiz acompanhou tudo isso, né, que é especificado nesse capítulo, né? Nós vamos perceber que o Adelino e a Raquel se programaram para reencarnar e receber o nosso amigo Segismundo. Por quê? Eles tinham alguns laços que precisavam serem desatados ali, serem resolvidos. Numa encarnação anterior, o Segismundo ele mata o Adelino, né, para ficar com a Raquel. E aí eles programaram fazer essa na próxima ele vir como seu filho. Quando eles programaram, né, na erraticidade, né, sabendo que iam ser amparados, eles, na verdade, vieram muito felizes, achando que iam resolver de pronto, mas, infelizmente, o Adelino teve muita dificuldade para compreender isto, e ele não conseguia receber esse espírito como filho. Mas vamos ver um pouquinho dessa história.
Olhando assim, né, gente, parece que é muito rápido que as coisas acontecem, mas com certeza, né, quem é mãe sabe que muitas vezes, antes da gente encontrar o nosso parceiro, a gente já tem, assim, alguns sonhos em que a gente parece que percebe, né, a presença daqueles que reencarnarão entre nós. Nós temos um outro caso também muito importante, agora no livro Ação e Reação, da Marcela e do Ildeu. Eles programaram reencarnar, né, para resolverem questões também de uma outra vida, né, em que o Ildeu traiu a Marcela. E aí, depois de algum tempo, ele retorna, encontra a Marcela casada com outra pessoa, e ele, com ciúmes, ele mata essa pessoa para poder ficar com a Marcela. E aí eles prometeram voltarem, casarem, receberem como filhos, né? Não só a moça que ele fugiu com ela, mas também o ex-marido da Marcela. Enfim, a gente percebe, né, que a reencarnação ela vai obedecer a programações assim significativas, né? Não só através das ligações de ódio, né, de vingança, mas principalmente de amor, porque o objetivo maior de A Volta à Carne é amar, né? Então, esses companheiros dentro dessas famílias, eles serão amados, né? Então, a gente vê lá no nosso Evangelho, no capítulo 22, no capítulo 22, no itens 2 e 3, né? Imutável, só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança, mas na união dos sexos, a par da lei divina, comum a todos os seres, só há uma lei imutável, que é
a lei de amor. Por que que eu li essa parte do Evangelho? Porque essas programações, elas não são rígidas, não é? Muitas vezes o espírito desiste, né, dessa programação. Muitas vezes acontece isso, né? E o nosso querido Emmanuel continua no livro é, Estude e Viva, né? Ele diz assim: nós temos assim no cotidiano, né? Companhia daquelas criaturas que mais estranhadamente se nos associam ao trabalho. Chamem-se esposo, esposa, pais, filhos, né? Parentes, companheiros, e por muito nos impersonalizam os sentimentos, somos defrontados em família pelas ocasiões de provas ou de crises. Olha só. Se, e às vezes, né, gastamos muito tempo e energia para vê-los na trilha que consideramos sendo a mais exata, a mais certa. Se já conquistamos mais amplas experiências, é forçoso a fim de ajudá-los a cultivar a bondade, a paciência, né? Porque noutros tempos também fomos auxiliados. Então a gente percebe que a caminhada ela é solidária, mas ela é solitária, mas ela é solidária, né? É um auxiliando o outro dentro daquele núcleo para que a gente possa agir da melhor maneira possível e sairmos vencedores dessa empreitada, porque nem sempre são os laços de amor que unem esses companheiros na mesma família, né? Essa é a importância. Então, eles precisam, né, se harmonizarem, como eu falei, eu me antecipei, né? Vim nessa família para se amar, não é isso? Tá. E aí o Emmanuel continua dizendo o seguinte: suportamos dificuldades e desacertos para que a gente atinja determinados conhecimentos, né? Olha só, atravessamos tentações aflitivas, em alguns casos sofremos queda imprevista, da qual, olha só, da qual nos levantamos somente à custa do amparo daqueles que fizeram da virtude não uma alavanca de fogo, mas sim um braço amigo capaz de compreender e de sustentar. Então, na verdade, quando eu contei a história do Ildeu e da Marcela, eles se uniram para voltarem e trazerem uma mudança, né, daquela situação para vencerem, né? E o título do capítulo é Resgate Interrompido. Por quê? Porque o Eudeu sofreu essa queda imprevista, né? Então, em alguns casos, nós viemos para resolver aquelas tentações, aquelas situações aflitas, né? Aqueles relacionamentos que não foram muito bem sucedidos e sofremos essas quedas, mas não tenhamos dúvida, somos amparados, né? Temos um braço amigo, nós não podemos esquecer que nós temos os nossos amigos benfeitores que nos acompanham dentro da família, toda essa nossa caminhada nos fortalecendo. Basta que a gente faça uma prece, né? Basta que a gente institua dentro do lar o evangelho no lar, para que a gente possa, nessa união fraterna, conseguir resolver essas nossas dificuldades, né? Então, segundo Joana de Ângeli, né, o sentido da família é para todos nós evoluirmos, um ajudando o outro, um respeitando o outro, né? Então, nessa caminhada, vamos nos entender, vamos um respeitando o outro, um perdoando o outro, e aí nessa caminhada a gente vai se reajustando, né? Não sei a família de vocês,
mas a minha é bastante complicada, né? E aí a gente fica assim olhando, né, em determinados pontos. E eu costumo, a gente que tem a doutrina consoladora, né, a gente costuma se perguntar, né, o que que eu posso fazer para melhorar esse relacionamento, né? A gente já aprendeu que estamos ali para nos educar, né, para que a gente faça melhor do que fez da outra vez. Então, esse é o objetivo principal, tá? O André Luiz fala no Nosso Lar que existem uniões marcadas pelo amor, raríssimas. Casamentos em que a fraternidade é o sentimento dominante. Existem uniões de provações, que é a maior parte delas, e há os casamentos criados pelo dever. Os demais são simples conciliações para a solução de processos retificadores. Está lá no livro Nosso Lar, no capítulo 38, quando ele fala do caso Tobias, né? Então, nós reencarnamos a maioria das vezes para resolvermos questões de anteriores reencarnações e nos unimos a esses companheiros para esse reajuste. Todos nós passamos ou passaremos ainda, segundo o caso, por essa sequência de casamentos até alcançarmos no futuro, sob o sol de um novo dia, a condição de construirmos um lar terreno na base do idealismo transcendental ou da afinidade superior. Mas, por enquanto, como fala nossa dona Laura, né? Lá no livro Nosso Lar, por enquanto, né? Enquanto a gente não resolve isso, né? Dona Laura, no capítulo 20, fala que nós somos almas algemadas, infelizmente. Então, ela diz, né, que a maioria das nossas uniões, né, a esmagadora porcentagem são ligações de resgate. Então, esses laços, eles precisam serem fortalecidos, havendo compreensão, perdão, mais amor, para que a gente possa, no futuro, ter famílias mais equilibradas, mais organizadas, né? Enquanto isso, somos verdadeiras almas forçadas, né? Verdadeiras forçadas por algemas, né? Não tem jeito, né? E aí o nosso querido Emmanuel continua no livro Estude Viva, né? Que a gente tem que lembrar que os nossos entes amados, aqueles que estão conosco, são almas e são consciências livres, assim como nós. Então não dá para a gente forçar nada, né? Então o que que a gente precisa? Diálogo, compreensão, entendimento. E ele diz assim: se eles estão errados, não será lançando condenação que a gente vai reajustá-los, de jeito nenhum. Então, a gente lendo, né, dentro da doutrina é muito fácil, mas precisamos colocar em prática, né? Então, se eles são errados, nós precisamos compreendê-los. Se eles são fracos, não podemos esperar espetáculos de força desses companheiros, né? Eu costumo brincar, né, que na minha família eu falo muito isso, que cada um de nós traz uma placa em construção, porque quando eu ler a placa do outro, eu vou saber que ele muitas vezes vai errar, muitas vezes ele vai ter fraqueza, em alguns momentos ele vai ter determinadas escolhas equivocadas. Se ignorantes, não podemos pedir-lhe entendimento, sem antes educá-los. E se doentes, né? Não podemos de forma alguma, né, ter um comportamento igual ao de uma criatura sadia, né? Sem antes conseguirmos resolver
a sua enfermidade. Lembrando que todos nós somos almas adoecidas, né? Precisando muito do Evangelho de Jesus. E aí, o nosso querido André Luiz, no capítulo 13 de Missionários da Luz, ele fala que nas situações mais conflitantes, né, nós viemos para vencer. Ele diz a seguinte: todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Então, o objetivo de estarmos na família é apertar esses laços para que a gente possa resolver essas tensões, né? E é exatamente isso que o nosso querido Emmanuel fala. Em qualquer circunstância, é necessário observar, e observar sempre que fomos transitoriamente colocados em regime de intimidade a fim de aprendermos uns com os outros e amparar-nos reciprocamente. Então, esse é o objetivo dos nossos laços de família, né? É aprender um com o outro. Então, aprender a ser mais tolerante, a confiar mais um no outro, a ter mais paciência e a ouvir, né? Porque o diálogo é fundamental entre nós, não é? E ele termina a mensagem muito bonita. Ele diz assim, quando o mal nos intrometa na seara doméstica, evitemos desespero, irritação, desânimo, ressentimento, que não oferecem proveito algum, mas recorramos à prece, rogando a providência divina nos conduza e inspire por seus emissários. Isso para que venhamos a agir não conforme os nossos caprichos, mas de conformidade com o amor que a vida nos preceitua, a fim de fazermos o bem que nos compete fazer. Então, o Emmanuel está nos orientando a seguirmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai, seja feita a tua vontade, mas dentro dessa tua vontade, que eu possa agir de maneira equilibrada, para que eu possa compreender todos aqueles que estão junto comigo, evitando o desespero, a irritação, o desânimo e o ressentimento, né? Então, a prece é recurso importantíssimo para quando a gente estiver angustiado, quando a gente estiver exatamente com esse mal se intrometendo, né? Com esse mal presente nessas relações familiares, né? Então, no livro que o Chico traz uma mensagem, né, maravilhosa, né, para nós, é no livro Fé, Paz e Amor, na página 92. Através do Chico, Emmanuel nos diz o seguinte, uma orientação muito importante. Se encontrastes em casa o campo de batalha em que sentes compelido a graves indenizações do pretérito, não te detenhas na dúvida. Suporta os conflitos, a própria redenção, com o valor moral do soldado que carrega o fardo da própria responsabilidade, enquanto se desenvolver a guerra que foi trazida. Não te esqueças de que o lar é o espelho onde o mundo contempla o teu perfil e, por isso mesmo, intrépidas e tranquilas nos compromissos esposados, saibamos enobrecê-los e santificá-los. Olha só, gente. Então, uma orientação segura
do nosso Emmanuel, né? Para que a gente possa agir de maneira mais equilibrada possível. E ele ainda completa, né? A felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, ele não vem pronto, é construção dia a dia. Olha só. Então, é preciso que a gente compreenda que, se formos colocados dentro daquele grupo familiar, é para que possamos construir dia a dia essa nossa nova caminhada de amor, de alegrias, né? As leis humanas casam as pessoas para que estas se unam segundo as leis divinas. Evoluir no relacionamento não com exigências, e sim com compreensão, tolerância. Toda criatura necessita de amar e de receber amor na era do espírito, né? Então, para que a gente chegue a essa iluminação, para que a gente chegue a espírito perfeito, não tem outra forma. Vamos aprender dentro dos nossos lares, apertando esses laços da família, para que a gente possa conquistar essa iluminação divina. E quando ficar difícil, vamos recorrer a Jesus, porque Ele nos fala, né, sempre. Ele nos fala mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai chegar ao Pai, ninguém vai chegar a essa iluminação, senão por Ele, né? Senão por Jesus. Então, vamos buscar, junto a esse coração amigo, né? Tudo que a gente precisa para que a gente possa ser pessoa melhor dentro dessas diferentes famílias. No momento dos conflitos, vamos aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou o médico das vossas almas e trago remédio para vos curar, né? Então, Jesus é o nosso caminho. Vamos estabelecer sempre esse mestre como nosso guia, né? Nosso modelo, para que a gente possa conseguir passar não só por essa, mas por todas as encarnações que ainda precisaremos. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Oi, Ana. Muito obrigado, foi assim espetacular, né? Aí a gente sabe, né, que a grande objetivo mesmo da encarnação é tudo que você falou, é a reconciliação, né? A reconciliação aqui é que é o nosso grande objetivo, é o nosso grande desafio, né? No nosso dia a dia. Muito obrigado. E aquela história do Sigismundo é maravilhoso. A gente aprende muito. Por isso que fizeram aquele projeto Imagem, que é sensacional, porque a gente aprende muitas coisas, né? Da espiritualidade, como se processa a reencarnação. Vale a pena a gente ler, e as imagens são muito boas para a gente ampliar mais ainda esse conhecimento, não é? Como tudo se processa. É espetacular. Você foi muito feliz mesmo de trazer essas imagens para a gente. Então, muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra para alguns, a gente fazer uns breves comentários. Passo para o Augusto. Sim, sim. É, é, essa história do Segismundo sempre me tocou muito, né? Já Cadê li, a revi, cara. para aparecer minha cara? Foi? Oi, não. Foi? Não, é que tinha uma Ah, pessoa que Eu acho que falou. a voz da Ângela nessa Eliane aqui, mas eu vou silenciar. então, a gente reflete muito sobre a grande questão que é a família. Ah, Ângela. Na família, oi, Ângela, Oi. querida, na família a gente tem todos os recursos para a nossa reconciliação.
Porque quando a gente tem os filhos e eles renascem, o conteúdo humano de um bebê é enternecedor. Jamais um pai ou uma mãe olha para um bebê e diz: foi meu inimigo. Muito pelo contrário. Ele me encanta com a ternura, com o olhar, com o sorriso, com o gesto. Então ele pode acordar inúmeras vezes na madrugada, chorando, e a mãezinha vai lá. Agora, eu, como pediatra, vejo como os pais vão juntos. Eu tenho pai que diz: Augusto, eu só não dou o peito que eu não tenho. Então, ali pode estar um inimigo do passado, porque a gente sabe que no planeta que a gente está, de recuperação, né? Quando a gente espia e tem a condição provacional, são recursos da misericórdia divina para que nós possamos encontrar o caminho do amor, porque é esse o caminho do amor. Mas a gente ainda atribui amor à reciprocidade, ao apego, ao é meu, eu te amo, vem me fazer feliz porque eu te amo. Então a gente ainda não consegue se libertar desses atavismos do apego, da prepotência, do orgulho e da cobrança. Então a gente quer o tempo todo que alguém diga que eu te amo e a gente esquece de fazer com que ele se sinta amado. Família, né? Ideia genial de Deus. Essa frase pipoca no mundo todo porque é uma verdade. Ideia genial de Deus para a reconciliação. Ideia genial de Deus para eu saber amar. Então, toda vez que eu achar que fulano, um filho, um parente, tinha que fazer o que eu fiz porque eu fiz por ele, meu Deus, eu ainda não estou aprendendo a amar. Eu preciso vê-lo e me ver de uma outra maneira. Uma vez, num congresso que eu estava em Brasília, uma pessoa muito importante, muito querida no meio espírita, ela falava de uma neta, e que ela olhava para a neta e dizia assim: qual de nós duas errou mais? Porque o relacionamento era muito difícil. Mas aí, ela tinha consciência e estava querendo ela trabalhar a reconciliação. Então, Ana, obrigado, Ana. Então a gente cada vez mais sabe que amar é o destino de todos nós. Renasceremos milhares de vezes, até nos libertarmos do apego, do que você é meu e que eu sou teu. Não. Somos viajores do tempo. Hoje um filho, amanhã, quando evoluirmos, será um irmão. Não precisará mais de títulos, porque o amor vai nos unir, independente de consanguinidade ou lá o que seja. Porque o amor, a consanguinidade, é uma grande desculpa para eu aprender a amar. Que estejamos livres um dia e seremos para saber amar. Oi, oi, Ângela. A Ângela entrou agora o rostinho dela. Eu não sabia que Eliane era você. Você quer falar alguma coisa, Ângela? É, eu queria dar um alô para Ana, porque a Ana nem sabe que. Oi, Tudo bem, Ana, Ângela? tudo bem, querida? A gente se conheceu num passeio da Nina e agora te vendo aqui é muito bom. Ah, que bom. Pois Oi, é, eu fiquei olhando para você, mas como eu vi escrito Eliane, eu falei, mas será que eu estou errada? Não, eu estou no Que bom celular te da ver. Lili. Eu estou no celular da Lili. Ela está aqui em casa, tá? manda um beijo para ela aí. A turma aqui manda um beijo para ela, tá? Tá, ela está aqui ouvindo e mandando beijo de volta. Eu mando beijo para todos, tá? Ana, deixa eu falar só uma coisa para você, que a Ângela teve aí um piripaquezinho de... Aí passou uns meses de recuperação difícil, Desde e agora, maio, depois de tudo que ela passou, olha, 100 não tem- dias de hospital. os amigos dizem que ela é um caso a estudar, um caso... E A ela... Nina me falou que esteve contigo. Ela me ah, falou. Que então tá bom bom, que você já está de volta. já tá, de bom.
E agora eu passo a palavra para a Nádia. Quer falar alguma coisa? Fazer Não, algum comentário? eu, eu, eu gostei demais de ler a história, né? Porque a gente vive lendo o Sigismundo, né? Já li, mas essa ilustração eu não conhecia. E essa história é sempre impactante. Então, toda vez que a gente vai falar dos laços de família, tem que se lembrar desse capítulo, né? Que ele é muito forte, ele é completo, né? E ele vai dando passo a passo. E como foi ilustrado, a gente vai vendo como o processo assim, a gente pensa que reencarnar é simples, mas não é, né? É um complexo existe uma equipe enorme ali apostando na gente, querendo que a gente, né, faça o nosso melhor, venha para não errar, né? E de repente a gente erra também. Então, a vida a gente tem que valorizar muito e a família também, né? Obrigada, Ana, foi ótimo, adorei. E eu estou aqui feliz vendo a Lili aqui, que tanto tempo que eu É, também via, uma aqui dupla, nos nossos a laços dupla de família. dinâmica aí. Lili, um beijo para você. Gente, eu vou Beijo, passar agora a palavra para aquele que solicitou para mim que eu trouxesse temas de família, que é o nosso querido Pedro Paulo. Então, ele vai fazer os comentários e depois ele vai fazer a nossa prece final, tá? E eu quero convidar vocês para a semana que vem. É o seguinte, agora, dia 29 de agosto, né, semana que vem, nós comemoramos 149 anos do nascimento de Bezerra de Menezes, lá, né, lá no Ceará, né? E então nós convidamos a turma nós estamos com os nossos vizinhos aqui todos aqui perto da gente. Nós convidamos o centro, o União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes. Então, vem um amigo de lá para falar um pouco sobre isso. Que dobradinha é essa, né? Do centro, Fernandes Figueira e Bezerra, falar um pouco do nosso Bezerra, que vai completar 149 anos quando ele encarna aqui no nosso planeta. Então, estão convidados para a semana que vem, tá bom? Passo a palavra, então, para o nosso Pedro Paulo, já agradecendo a todos. Alguém gostaria de falar ainda alguma coisa? Então, eu passo a palavra para o Pedro Paulo. Ana Maria, boa noite. Lili, um beijo para você, tá? Ana Maria, nós tínhamos uma companhia lá no centro, na Rumo que era Birajá, na semana das férias, já do outro lado, mas falou mesmo. Esse assunto de fria, a gente pode passar 24 Paulo, Paulo, horas. a o voz está seu muito som... ruim. Oi, fala, Nádia, fala. Não, é que o som dele está picando. Tá É, muito. Tá? É só para mim. Vê se dá uma melhorada. melhorou? Não, não Não. melhorou, não. Então, Júnior, eu gostaria de falar, vocês não estão escutando, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Cristina, tá? A Cristina que vai fazer alguns comentários e aí faz a prece para a gente, Cristina. Final. Faço sim. E fico feliz de ver a Ângela já participando aqui do grupo, e feliz de ver a Lili também, de estar aqui participando, fortalecendo o nosso grupo. Obrigada pela presença. E agradecer também a Ana, porque tantas lições trouxe para a gente, porque a gente não cansa de aprender sobre família. É um assunto que, por mais que a gente estude, que leia, ainda fica faltando, né? Porque a gente, quando chega a uma certa idade, a gente acha que a gente sabe tudo. E eu gostei de uma frase que você falou assim, que a família é para aprendermos. Eu gostei, porque realmente o que nos falta é esse aprendizado, é ter essa humildade de aprender
com os filhos, que a gente pensa que a gente só quer mandar, quer ensinar, quer dar ordem, mas quem é humilde para aceitar o que o filho fala, né? Que às vezes ele é muito mais sábio do que as nossas ideias, as nossas opiniões nem sempre são tão cheias de sabedoria, né? E então esse aprendizado, essa troca é muito importante. E a pessoa que tem mais de um filho aprende também como eles são diferentes, né? Então eu fico pensando, que você não tocou nesse ponto, mas é uma coisa que eu penso muito, que eu peguei cada filho em uma encarnação, porque parece que cada um veio de um país diferente, porque são tão diferentes, entendeu? E eu tenho que conviver com 3 seres totalmente diferentes e dar uma liga, né? Passar uma costura nessa liga é difícil, né? Porque cada um tem um pensamento, um comportamento, né? Tudo diferente. Então, realmente, isso é um aprendizado também para a gente aprender com a convivência, aprender com o diferente, né? Porque diferentes somos todos nós, e aprender com a diferença é duro, né? Porque a gente quer sempre mandar, esse é o problema. E a gente aceitar o outro, né? Com humildade, que o outro tem razão e não a gente, isso é muito importante. Então, gostei muito desse tema, que vai nos levar para refletir muita coisa ainda hoje. Obrigada. E assim, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, que tanto nos ensinou sobre amar o nosso próximo, e lembrando que Jesus nos disse para que a gente deva amá-los, né? E, e quem é o nosso próximo, senão aqueles que estão na nossa casa? Eles são os mais próximos, né? Então, amar aqueles que estão dentro do nosso lar é nossa primeira missão. Então, te pedimos, Jesus, que aumente em nós a humildade, a fraternidade, para que possamos conviver com muito amor, com muita empatia, compreendendo o outro e procurando abrir mão das nossas ideias e nossas opiniões, procurando ser mais simples, mais humildes e ouvir mais, porque sempre aprendemos muito mais ouvindo. Abençoa cada um que aqui está, abençoa as suas famílias, abençoa todas as famílias da comunidade do Andaraí e todos aqueles que estão passando por grandes sofrimentos, principalmente as famílias dos países que estão em guerra, que eles sejam fortalecidos nessa grande desafio. Ampara-nos a todos, Senhor, que assim seja. Então, Obrigada, Ana. pessoal, Ana, muito Muito obrigada. obrigada. Seus estudos são sempre muito Fiquem com Deus. preciosos. Muito obrigado. Um abração lá para a turma lá da casa de Miguel. Um abração para todo mundo. Obrigada. Amanhã estarei lá. E que a gente possa ter uma semana de muita paz, né? De muita saúde, tá bom? Então, gente, um grande abraço e boa noite para todos. Boa Até noite. segunda-feira que vem. Boa noite. Boa Tchau, noite a todos. Boa noite. tchau, Lili, Ângela, Boa noite. Augusto. Boa Boa noite. noite, Tchau, Tchau. Boa noite, Lili. Boa noite, gente. Boa noite. Querida lá de Campos do Jordão, Dona Leni, Pedro Paulo, tchau, Marco Celeno. Tchau, gente. Obrigada aí pela presença de Tchau, vocês. tchau, Jurema. Boa semana, boa noite. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Boa noite para vocês.